Voltei, gente. Acho que é a minha internet também que não tá boa. Desculpa. Então, eu vou falando aqui, voltando à questão dos medicamentos, realmente, se a pessoa, ela pode ficar viciada sim, tá? Ela pode ficar viciada nesse sentido, não tratando a causa, tá? Então, a depressão, às vezes, pode acontecer assim também, dela lá atrás, lá na infância dela, sofreu diversas coisas, aconteceram coisas que foram ruins para ela, né? E aí, hoje, ela tá em depressão. Por quê? Porque às vezes ela ficou aguentando aquela carga muito tempo e chegou num período que não deu mais. E é nessa hora que pode aparecer a depressão, sim, tá? Pode aparecer sim. E outra coisa também muito importante é que os familiares, eles precisam apoiar a pessoa com depressão. Eles precisam apoiar. Então, se você tem um familiar com depressão, uma pessoa na sua família, um amigo seu, é necessário ter um apoio, sabe? Ficar do lado, estar junto, porque a família é primordial quando a pessoa está em depressão. Não é fácil, tá? Não é fácil, porque parece que não vai ter fim nunca. Porém, se a pessoa tiver em tratamento, tem saída, tem solução, tá bom? Também, se vocês tiverem mais perguntas, pode colocar aí que eu vou respondendo, tá? Pode colocar aí nos comentários, que daí eu vou respondendo as perguntas também, tudo bem? Tá? Muitas pessoas também têm preconceito sobre a terapia. Então, a pessoa, muitas pessoas, elas chegam no consultório e elas começam a falar que psicólogo é coisa pra gente maluca, e aí eu nunca vim por isso e fui adiando, né? Fui adiando, mas, gente, não é, tá? Terapia é coisa séria, é algo que realmente traz uma reconexão com a pessoa, e isso ajuda demais a pessoa, né? Vem para realmente a pessoa saber lidar com aquilo e sair daquele fundo do poço que ela se encontra, porque ela fica. O sentimento que eu sempre ouço parece que eu tô no fundo do poço, não vejo nada, não vejo saída. Existe a saída, mas ela precisa desse tratamento, né? Agora, o que acontece? Algumas pessoas perguntaram para mim: e se a pessoa não quiser fazer o tratamento? Aí, gente, é muito difícil, porque precisa ser um tratamento voluntário. É um tratamento totalmente voluntário, onde a pessoa realmente precisa querer, porque senão não vai para frente, né? A pessoa vai tomar um remédio, por exemplo, ela precisa querer tomar aquele medicamento. Não adianta, não adianta deixar lá o medicamento para a pessoa e a pessoa não vai tomar, porque ela não quer. Então, essa é a parte que a família ajuda. É a parte que a família incentiva, coloca a pessoa para tentar um tratamento, terapia, psiquiatra, é necessário, tá bom? Que mais que eu posso falar agora sobre a depressão para vocês? Existe depressão, graus de depressão? Existe. Existe o grau leve, moderado e profundo, né? Então, normalmente vai subindo, vai subindo de nível quando não há tratamento. Então, às vezes a pessoa começa com uma coisinha que ela considera boba. Eu não tô muito bem, tô meio triste, tô meio afastada da minha família, tudo isso. E aí, aquilo vai trazendo uma angústia, uma tristeza dentro dela. E ela vai passando o tempo e realmente ela vai subindo para moderado e pode evoluir para um grave, tá? Então, o ideal é tratar a depressão desde o início. Só que muitas vezes a gente, como bom brasileiro, né, deixa tudo para a última hora, vai empurrando com a barriga. Então, quando tá bem pouquinho, não é besteira, vou fazer alguma coisa que vai passar, e às vezes não passa. E daí é a hora de você buscar um profissional. Não tem jeito.
Então, depressão precisa buscar desde o início. Porém, eu entendo que às vezes a pessoa quer tentar por si próprio, que é normal, a gente tem esse mecanismo interno, é normal, mas no geral ela vai precisar de um profissional, sim. Ela vai ter essa necessidade do profissional, tá? Se tiverem mais perguntas, também pode mandar. Eu já respondi algumas também que eu recebi pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp também, eu recebi sobre a questão de depressão infantil. Existe depressão infantil, hoje em dia está até mais comum, porém, a depressão infantil dificilmente é genética. Quase sempre é devido a alguma situação que aconteceu com a criança. Então, um abuso, uma questão de divórcio, ou questões de relacionamentos abusivos, familiares, né? Então, pais violentos. Então, normalmente, a questão da depressão infantil vem de uma situação familiar, quase sempre, porque até os 7, 8 anos, a família é a principal base da criança. Então, normalmente, quando a criança tem uma depressão na infância, vem da família, tá? A família é a responsável ali que aconteceu alguma coisa que a criança não soube lidar e evoluiu para depressão. Porém, a criança, ela tem uma bagagem pequena de vida ainda, entendeu? Então, ela consegue resolver mais rápido as situações. Então, com o tratamento adequado, o tratamento da criança quase sempre é rápido. Ele é mais rápido devido a isso. A bagagem dela é menor, então o sucesso com a criança é mais rápido do que com o adulto. O adulto demora bem mais, porque a nossa bagagem é grande. A pessoa tem 20, 30 anos, ela traz uma bagagem de vida de 20, 30 anos. Então, não dá para resolver em poucas sessões, né? Mas a criança, ela é mais rápida, sim, quando ela adere à terapia, e às vezes às vezes ela não é necessário, né, a questão de medicamento, tá? Bom, Cássia, vamos lá, Cássia. O que é o CID? Então, eu não sei de cor esses CIDs, tá? O 31 e o 14, a gente pode até dar uma olhada, mas assim, o CID, ele é vamos dizer assim que ele, para explicar de uma forma simples, ele é uma numeração ali da doença. Então, a gente tem um manual, né, que é um manual com várias doenças, e ele, então, vem para falar, para a gente poder normatizar as doenças, tá? Então, o CID, ele é isso, tá? E como devo agir com... só voltando o CID, Cássia, o CID, ele tem diversas doenças mentais nele, tá? Ele tem diversas doenças mentais nele. Desculpa. Então, por várias vezes, ele é atualizado. Então, vai mudando tudo isso, tá? Então, no CID 31, eu não sei exatamente qual é o tipo de doença, tá? Daí eu teria que dar uma olhada, eu peço desculpas para você, mas é que são milhares ali. Então, tem vários tipos de transtornos, dentro de cada transtorno tem também. Então, eu vou até dar uma olhada aqui na internet, só para a gente poder falar um pouco do que é o CID-10, que no caso é o F31, né? O CID-10, no caso, é a atualização dele, tá? E o F31, ele é o transtorno bipolar, que eu já falei um pouquinho dele aqui, tá? E o F31 é o bipolar. E o F14, acredito, são os transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de cocaína, tá? Então, são esses. Agora, eu não sei... Os dois juntos normalmente não estão, tá? Como devo agir com uma pessoa bipolar? Bom, primeira coisa, se a pessoa tiver em tratamento. Ela precisa estar em tratamento. Como eu já falei aqui, talvez a questão do bipolar, o bipolar é muito difícil o diagnóstico.
Se a pessoa foi realmente diagnosticada com um transtorno bipolar, tá? Ela quer dizer que ela já tem bastante referências, né? O médico que diagnosticou para dizer que a pessoa tem um transtorno bipolar, porque não é um diagnóstico tão simples assim. Mas como eu devo agir com uma pessoa bipolar? Você deve agir normalmente, porque a pessoa bipolar, ela vai estar em, como eu falei, manias, né, e depressões. Se ela estiver em tratamento, a tendência é dar o remédio, né, o medicamento, equiparar um pouco isso, dar uma linear, né, fazer uma coisa linear. E aí vai facilitar um pouco para você lidar, porque não é fácil, porque assim, é uma pessoa que hoje ela tá, por exemplo, gastando o cartão de crédito, estourando o cartão de crédito, e amanhã ela tá em depressão, não quer sair de casa. Então é muito complicado lidar com essas pessoas, não é tão simples. Mas eu sempre digo, qualquer doença mental, o importante é a família estar perto. Estar próximo, sempre disponível a ajudar, mas a pessoa precisa estar em tratamento, especialmente com o bipolar, porque é algo que não tem como você lidar sem um tratamento adequado. Precisa de psiquiatra e psicólogo, tá? Quem tem depressão pode levar a crise de pânico? Pode sim, Lê. Por quê? Porque, assim, a crise de pânico, ela é desesperadora, né? Muitas vezes, a pessoa, ela tem depressão e ela pode passar a ter o pânico também. As duas coisas alinhadas, tá? Isso pode acontecer. Agora, o que acontece? Não é, vamos dizer assim, não é obrigatório que a depressão tem o pânico tem a depressão. Não é uma coisa ligada, pode ser coisas separadas, porque o transtorno do pânico, ele tá ligado aos transtornos de ansiedade, tá? E a depressão está ligada aos transtornos de humor. Então, se tiver os dois, quer dizer que tem as duas coisas, a parte da ansiedade e a parte do humor, tá? Vamos lá, que eu tenho umas perguntinhas aqui, deixa eu ver. Como devo agir com uma pessoa que a gente sabe que é perigosa e a mãe não aceita? Tem armas em casa e é violento. Olha, Jeane, nesse caso é muito difícil eu te falar, porque assim, depende. Se a pessoa tem um transtorno mental, é uma coisa. Agora, se a pessoa é violenta porque ela vive na violência, algum tipo de pessoa que vive fora da lei, aí já é outra coisa, é um caso de polícia, tá? De toda forma, se é vou considerar aqui como psicólogo um transtorno psiquiátrico. Uma pessoa que tem um transtorno psiquiátrico, ela se torna violenta, ela precisa de medicamento. Ela precisa estar com medicação, tá? Senão ela não vai ter controle. E aí ela vai ser perigosa mesmo. Isso não tenha dúvida, tá? Então daí é um cuidado. Mas assim, suponhamos que aconteça alguma coisa, a pessoa tem uma arma, por exemplo, como você falou. É um caso de polícia, independente da pessoa ter ou não um transtorno psiquiátrico, porque nós não podemos ter armas, né? Então, isso não é possível. Então, hoje, ainda não é possível, por esse motivo, o ideal é a questão policial. Se for violência doméstica, qualquer tipo de ameaça, daí é um caso de polícia, tá? Você tem alguma dica para diagnosticar a depressão no nosso dia a dia? Alguma coisa que você já saiba que seja uma depressão? Então, Ângela, é assim, se você verificar os sintomas principais, se a pessoa tiver muito apática ou desanimada, uma pessoa que é normal, animada, tá sempre com a família, se você perceber isso, tristeza sem motivo, chorar muito sem motivo, do nada, sabe? Quando você tá ali parado e começa a chorar. Ou então, exclusão. Você fica muito excluído da sociedade, sendo que você era uma pessoa que, né, estava ali no meio das pessoas. Angústias profundas. Tudo isso já pode ser uma depressão. Eu acho que nesses casos, se você verificar esses casos em alguém, já deve buscar ajuda. Por quê? Porque você buscando ajuda, o profissional vai pelo menos avaliar, é ou não uma depressão. Se for uma depressão mais grave, já vai encaminhar também para o psiquiatra. Se for algo mais leve, o psicólogo pode conseguir resolver juntamente com o paciente. Não sei se eu te respondi, senão você me fala aqui que eu falo mais um pouco.
como te disse, minha irmã tentou suicídio e parece outra pessoa. Ela não fala coisa com coisa, parece que trocaram minha irmã. Desculpem, mas estou desesperada. Cássia, eu imagino o seu desespero, porque é muito difícil. Agora, minha pergunta para você é o seguinte, que você deve pensar aí. A sua irmã, ela tentou suicídio, mas ela está em tratamento? Porque se ela estiver em tratamento, o tratamento vai começar a dar resultado para vocês. Você vai começar a ver, no início é difícil mesmo, até o medicamento, às vezes, no início, ele dá alguns efeitos colaterais. Se sua irmã estiver em tratamento, você pode aguardar que vai vir o resultado. Você vai começar a ver a sua irmã de volta, né? Eu não sei como foi a situação que ela tentou suicídio, mas nesse caso, daí ela vai começar, você vai começar a ver que ela vai voltando, tá? Agora, se ela não estiver em tratamento, aí é complicado. Você deveria levar ela em tratamento, porque é só o tratamento que pode resolver. E no caso dela, como já teve uma tentativa de suicídio, é psiquiátrico, tá? Ela precisa tomar medicamento sim, não tem como, tá bom? Me explica o que seria mania de perseguição e se está ligada à depressão. Olha, a mania de perseguição, ela pode sim estar ligada à depressão. Por quê? Porque não que seja ligado, né? Como eu disse na outra questão. Mas porque a pessoa, ela começa a ter uma autoestima tão baixa também, tão ruim, que ela começa a achar que todo mundo está perseguindo ela. Mas existe transtornos que têm a ver com a perseguição em si. Então, tem gente que pode ter todos os transtornos, tá? Pode ser vários transtornos, mas na depressão, ela pode sim ter a mania de perseguição. Por quê? Porque ela pode achar que, como ela não tá bem, deixa eu explicar melhor aqui, como ela não está bem, então ela acha que todo mundo tá olhando para ela, que todo mundo tá achando alguma coisa dela, e aí começa a ter essa mania de perseguição. Então, tem uma rodinha ali, estão falando de mim, já acha que estão falando de você. Tem alguém olhando, por que aquela pessoa está olhando para mim? Ela começa a ter essa paranoia, né? Só que dentro das doenças mentais, existe a paranoia sozinha que entra na mania de perseguição. Pra gente ver como é complexa essa coisa da saúde mental. Tem muita coisa, né? Tem coisas que a gente nem sabe que vai aparecendo, tá? Então, a mania de perseguição é isso. É você achar que tem sempre pessoas seguindo você, aquela coisa de você tá andando e tá olhando para trás, achando que a pessoa tá te perseguindo. Hoje em dia, infelizmente, né, com a questão da internet, a pessoa, de repente você não tem muito contato com a pessoa começa a curtir todas as suas fotos, aí você já acha que ela tá te perseguindo, entende? Tudo isso entra na mania de perseguição, tá? Aí, Ângela, chora do nada. Então, choro do nada, ele pode não ser uma depressão, mas pode ser um início de depressão. Pode ser, tá? Daí tem que avaliar o que tá acontecendo na vida, se tem alguma coisa... Porque assim, as pessoas falam assim, nossa, mas por que essa pessoa tem depressão? Ela tem tudo, a família... uma família tão linda, um emprego, tudo... Mas, gente, isso não tem nada a ver com depressão. A depressão, ela pode aparecer com as pessoas que têm tudo ou que não tem nada. Como eu já falei, um rico pode entrar em depressão e tudo bem, entendeu? Ele tá lá com o carrão do ano, com o empresário, não precisa nem viaja. Ele pode fazer tudo isso, mas ele pode ter depressão. Por quê? Porque a depressão não escolhe classe social. Então, o que a pessoa precisa ver é o que está acontecendo internamente com ela, que ela pode estar em depressão. Né? Nem sempre é falta de alguma coisa. Às vezes é uma angústia, muitas perdas, né, que foram acontecendo na vida da pessoa, ou então até mesmo uma falta de objetivo. Às vezes a pessoa olha para frente e fala, poxa, parece que eu não consegui, não alcancei, parece que eu não vou alcançar, ou eu não vou conseguir algumas coisas que eu gostaria, né? E isso acontece bastante. Por exemplo, a gente vê muitas pessoas idosas começam a ter depressão. Elas não tinham nada. Eram pessoas que estavam vivendo a vida normalmente. Aí, elas começam a ter depressão. Por que elas começam a ter depressão? Muitas vezes porque elas olham para dia conquistar, formei minha família, tá tudo lindo.
mas parece que agora eu não tenho mais objetivo, entendeu? E aí, essa falta de objetivo, às vezes ela começa a ficar em depressão, porque ela começa a ficar doente, né? Ter doenças da idade mesmo, e começa a ficar dependente das pessoas, e isso vai trazendo uma tristeza para ela e ela vai entrando em depressão. Às vezes as pessoas nem percebem, os idosos são muito afetados pela depressão, né? Por quê? Porque eles acabam ficando um pouco sozinhos, né? Não é sempre que tem gente, cada filho, cada neto tem sua vida e acaba tendo essa coisa da solidão, né? Nem todos, claro, né? Tô dizendo assim, no caso de quem tem depressão, né? Então, fica bem complicado. Agora, você ficar triste, por exemplo, por nada, tá sempre, não quero ir, não quero participar, nunca quer estar junto. E essas pequenas coisinhas já são pra gente olhar. Algumas vezes, tem coisas simples que a gente pode fazer. A pessoa pode fazer um esporte, por exemplo, entendeu? Um esporte é algo que ajuda a pessoa a colocar para fora a sua ansiedade, ajuda a socializar. Então, é algo que eu sempre indico para a pessoa fazer algum esporte, porque aquilo tira um pouco ela daquela realidade dela, ela socializa, ela gasta energia. Então, aquilo às vezes já traz, porque o esporte ele traz um pouco essa coisa da adrenalina, né? Do hormônio do prazer, da alegria. Então, também é uma forma de começar. Quando a pessoa tá logo no comecinho, é uma forma legal de começar. Não que vai curar, porque a depressão, ela precisa de medicamento e terapia, dependendo do grau, como eu já falei. Mas ela já pode ajudar em alguma coisa, né? Sair um pouco, no sentido assim, né, de fazer algo para si próprio, né? Um curso, algo que ela gostaria, né, de fazer para ela já, às vezes não tinha tempo, não tinha dinheiro, conseguir de graça, esse tipo de coisas, tá? Vamos lá. A Cássia aqui falando da irmã, né? Ela já fazia tratamento com sertralina. Tomava todos esses medicamentos. Se foi com eles que ela tentou suicídio, não sei como agir. Então, Cássia, é uma situação complicada. Por isso que eu falei, os medicamentos, eles têm isso, né? Fica na mão da pessoa e pode acontecer uma situação complicada. Agora, é necessário saber também se ela fazia terapia junto com o medicamento. Porque, como eu falei, os dois devem andar juntos, tá? O medicamento sozinho, ele vai tirar os sintomas da pessoa, mas, infelizmente, ele não vai tratar a causa daquele problema da depressão, entendeu? Então, ela precisa entender por que ela tá em depressão, como começou, e saindo conforme ela for falando, né? Ela vai falando e aí o psicólogo vai conectando a vida dela para saber por que aquela pessoa entrou em depressão, entendeu? E isso é muito importante, tá? Cida. Olá, Cida. Me dá uma raiva que meu marido pergunta: você não tem motivo para ter depressão? Eu não sei. Dá uma raiva. Olha, Cida, eu acabei de falar sobre isso. As pessoas olham e falam: você não tem motivo para ter depressão. Você tem a sua família, você tem sua casa, você tem seu emprego. Como se isso fossem os motivos para você não ter depressão. Mas não é. A depressão, ela vem simplesmente. Às vezes com motivo, às vezes sem motivo, infelizmente, tá? Então, às vezes com motivo, uma morte de uma pessoa querida, uma situação que aconteceu, o trabalho também, gente, o trabalho adoece às vezes. O trabalho é uma bênção, mas às vezes ele adoece, dependendo do tipo de trabalho que a pessoa tem. Ela pode viver num estresse constante, ela pode ter não ter descanso, e aquilo também pode trazer depressão, pode sofrer no trabalho algum tipo de autoritarismo, muita pressão, e isso também pode dar depressão. Então, não tem motivo, né? Infelizmente, a gente não tem como falar, a pessoa não tem motivo para ter depressão. Realmente, a gente olha com os nossos olhos, a gente não vê motivo para a pessoa ter depressão, mas às vezes ela tem mesmo assim. E isso não tem o que fazer. É só buscar mesmo o tratamento, tá?
Agora estou entendendo, perdemos a nossa mãe no começo do ano. Seria esse o motivo da tentativa? Pode ser, Cássia. Pode ser sim. É uma análise que vocês podem fazer aí sim. Porque às vezes a pessoa fala, eu não tenho mais por que viver. Que é uma perda bem significativa. Então, como eu falei, quem tem depressão, ela pode partir para uma tentativa de suicídio. Não que ela vai fazer, tá, gente? Não que ela vai realmente fazer essa tentativa, tá? Mas ela pode sim tentar. E aí, se tiver vamos dizer assim, uma chave que ligue, eu já tenho depressão, aí aconteceu uma coisa que piorou na minha vida. Aí eu posso ter essa tentativa. Não é algo bom, não é algo fácil, porque a família toda tem que se movimentar também, mas essa hora é só estar junto, tentar saber se pode ajudar de alguma forma. Questão dos medicamentos, se não confia de deixar com a pessoa, alguém dar o medicamento na hora correta pode ajudar, tá? É a única forma de realmente vocês ajudarem ela e ela prosseguir com o tratamento. E se possível, se ela não faz ainda, uma terapia seria muito bom para poder ajudá-la mais, tá? Porque as pessoas falam assim, gente, mas por que eu vou no psicólogo, sei lá, pagar o psicólogo para ficar falando da minha vida, né? Muita gente chega lá no consultório e fala isso para mim. Mas sabe o que é? É que quando eu falo alguma coisa, vamos supor que venha uma amiga minha falar uma coisa para mim, uma situação que eu acho que é algo, né, não é tão importante. Eu vou falar, ai amiga, vai, levanta, anda, não sei o que, faz não sei o que. Eu vou fazer isso, porque ela é minha amiga. O profissional não, o profissional ele não tá lá para julgar a escolha da pessoa ou qualquer coisa assim. Então ele vai falar, mas não vai ter julgamento. E outra, o profissional ele tem as técnicas para ligar as coisas. Então eu sempre falo assim, que é um quebra-cabeça. A pessoa vai falando da vida dela, o profissional, ele vai conectando lá o quebra-cabeça e vai no final olhar e falar, poxa, olha só que figura que apareceu aqui dessa pessoa. E aí sim é onde inicia o tratamento. Então, a gente tem que acreditar na terapia, né? Também, nesse sentido, entendeu? A gente precisa acreditar que não é a mesma coisa que você falar pro seu amigo. Seu amigo vai te ajudar, te aconselhando, estando com você? Sim, com certeza. Um amigo ajuda, uma família ajuda. Mas se é realmente depressão, o profissional, ele tem as técnicas, ele estudou para isso. Então, o psiquiatra, ele estudou para te dar um medicamento. O psicólogo estudou para usar as técnicas com a pessoa. Então, não é só ouvir como se fosse um amigo, né? Ai, nossa, amiga, é verdade. Não, é diferente. O ouvir do psicólogo foi preparado para isso. Tudo bem? Bom, como eu falei, né? O tratamento, às vezes é medicamentoso com terapia, às vezes é só terapia, depende muito do grau da depressão, né? E como o familiar ajuda. O familiar ajuda estando junto, apoiando e tendo bastante paciência também, porque não é algo fácil, porém é necessário ter sim um apoio familiar. O apoio familiar é super importante, tá? Bom, gente, não tô vendo mais perguntas aqui. Agradeço a todos que estiveram aqui nessa live. Obrigada, é a primeira. Nas próximas eu vou tentar melhorar aí o sinal, que eu acho que deu um probleminha no começo, mas eu agradeço. Quem puder compartilhar esse vídeo, fico muito feliz também, porque nas próximas outras pessoas terão a oportunidade. Eu acho que a psicologia é uma área que precisa ser mais divulgada, porque hoje a gente tem muita gente doente, com tudo que está acontecendo, com internet, com a nossa vida, né, corrida. Eu acredito que quanto mais a gente compartilhar informação, mais pessoas terão oportunidades de ficar bem, né? De ter a saúde mental realmente preservada, que eu acho que isso que é o mais importante, é isso que eu mais amo no meu trabalho, tá? Agradeço muito, obrigada a todos que participaram da live, e também depois vocês podem continuar mandando pergunta, quem tiver, que eu vou começar a fazer pequenos vídeos, que vai se chamar Pílulas da Psicologia, tá? Pequenos vídeos com algumas dicas de outros assuntos, e aí eu vou postar lá na minha página também, tá bom? Brigadão, viu, gente? Fiquem com Deus. Tchau!